Olá, eu sou a Rosa, sou aluna da nona classe e sou de Santo Tomé. E gostaria de saber como é que ocorre a seleção das notícias. Olá, Rosa. Muito obrigado pela tua pergunta. Muito obrigado pela tua participação no projeto A Escolinha dos Média. Portanto, tu pretendes saber como é que uma notícia aparece, como é que uma notícia é feita. Bom, Rosa, em primeiro lugar, para haver uma notícia, tem que haver um acontecimento. E esse acontecimento pode ser transformado em notícia mediante um conjunto de critérios que estão mais ou menos definidos. Portanto, o jornalismo não é, ao contrário da matemática ou da química, uma ciência absolutamente exata. No entanto, rege-se por um conjunto de critérios, de regras e de normas que devem naturalmente ser cumpridas. Bom, em primeiro lugar, nós temos que perceber se aquele acontecimento é ou não relevante para se transformar em notícia. E há alguns critérios, como há pouco te disse, Rosa, que são muito importantes para definir quando é que esse acontecimento se torna notícia. Um dos critérios, por exemplo, é a proximidade. Isto é, um acontecimento que se registre junto da tua escola, junto da tua localidade, mais facilmente se torna notícia para um jornal, para uma rádio que seja próxima de ti, do que, por exemplo, para um jornal ou para uma rádio que esteja radicada, imagina, num outro país qualquer, nos Estados Unidos, por exemplo. Portanto, a proximidade do acontecimento com aquilo que é a realidade do órgão de comunicação social é determinante para se perceber se aquele acontecimento é ou não transformável em notícia. Por outro lado, também é muito importante perceber que o momento do acontecimento é determinante para se transformar um acontecimento em notícia ou não. Isto é, se imagina há um acidente junto à tua escola, mas esse acidente já aconteceu há 20 anos, dificilmente hoje esse acidente é notícia. Mas se o acontecimento foi hoje, mais facilmente há a possibilidade de esse acontecimento se transformar numa notícia. Por outro lado, também é muito importante nós percebermos que há notícias que são úteis. E que tipo de notícias são estas? As notícias de trânsito, as notícias que nos dizem quando são os feriados, por exemplo, para o próximo ano. Isto também são notícias que nos são úteis e são úteis a toda a gente. Outro aspecto muito importante é a imprevisibilidade. Isto é, mais facilmente um acontecimento imprevisível se torna notícia do que um acontecimento que seja previsível. Muitas vezes se diz que notícia é quando um homem morde a um cão e não quando um cão morde a um homem. E exatamente por causa disto. Porque um homem morder a um cão é uma situação absolutamente imprevisível. Um cão morder a um homem já é mais previsível e, portanto, mais dificilmente se torna notícia. Há depois outros critérios, por exemplo, a importância das nações que estão envolvidas naquele acontecimento. Portugal e São Tomé, por exemplo, que são nações mais pequenas, dificilmente entram no noticiário internacional. Ao contrário do que acontece, por exemplo, com os Estados Unidos, a Alemanha, a França ou a China, só para te exemplificar em alguns casos. Portanto, estes são alguns dos critérios que transformam que transformam um acontecimento em notícia. Há muitos mais critérios relativamente a estas matérias que depois poderemos falar numa outra ocasião que queiras participar na Escolinha dos Média. Mas deixa também explicar-te uma coisa de uma forma muito clara para que seja possível percebermos
como é que depois se constrói a notícia. Já percebemos que há alguns acontecimentos que se transformam em notícia. E depois, e como é que se escreve esta notícia? Bom, uma notícia é dividida pelo título, depois pelo lead, que é o primeiro parágrafo da notícia, e depois pelo desenvolvimento da notícia. É um pouco como uma história. Tem um título, tem depois uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. O mais importante de uma notícia, naturalmente, é o início da notícia, é o lead da notícia, o primeiro parágrafo. E este primeiro parágrafo, e também às vezes o segundo parágrafo, devem responder a um conjunto de questões, nomeadamente o quê, quem, quando, como, porquê. Portanto, há um conjunto de questões que devem ser respondidas no lead e no primeiro parágrafo para que depois seja possível nós conseguirmos compreender o resto da notícia. Bom, Rosa, eu espero que tenha sido útil. Eu espero que o projeto da Escolinha dos Média tenha sido útil para te retirar essas dúvidas e sempre que quiseres participar, és muito bem-vinda. Estamos muito contentes por teres aceitado o desafio de participar na Escolinha dos Média. Até à próxima, Rosa, e um bom trabalho.